Bom, vamos lá. Uma bombina metálica circular de raio R com N espiras de resistência elétrica R é atravessada por um campo de indução magnética de intensidade B. Se o raio da bobina é aumentado de uma fração ΔR, esse ΔR, muito menor que o raio original, no intervalo de tempo ΔT, e desconsiderando as perdas, a máxima corrente induzida será de quanto? Isso aqui, a gente vai utilizar aquela lei, tá, que diz que a variação do fluxo por intervalo de tempo, né, vai induzir uma DDP, uma força eletromotriz. É o seguinte, uma variação de campo magnético pode acontecer de várias formas. Nesse caso aqui, no caso que ele está falando, é a área, essa variação. Pessoal, fluxo magnético é o produto, no caso, intensidade. Aqui eu vou falar do como é que é? Do campo de indução atravessando perpendicularmente, tá? Então é o seguinte. Considera essa espira aqui. Aqui é o campo magnético entrando no plano da tela, tá? Do papel. Bom, inicialmente, aqui eu estou considerando apenas uma espira. Vão ser N, tá? Mas eu vou considerar apenas uma espira, só para a gente entender. De raio R. Acontece que o raio vai aumentar. Ah, sim, outra coisa, eu esqueci de completar aqui. Fluxo magnético, nesse caso, vai ser a intensidade do campo vezes a área que o campo magnético atravessa. Nesse caso, é a área da espira, que vai começar a circular, πr ao quadrado. Perceba que o raio aumenta, o raio vai aumentar, portanto, a área vai aumentar. Se a área muda, o fluxo vai aumentar. O campo magnético ele se mantém constante. O campo magnético ele vai se manter constante. O novo raio vai ser de quanto? Ele diz que aumentou em ΔR, ou seja, o novo raio vale R mais ΔR. ΔR é só o quanto aumentou, né? Se a gente quiser o raio total da espira final, vai ser R mais ΔR. Bom, o campo magnético ele não varia, permanece fixo, o que vai variar a área. Então, se eu vario aqui, eu vou variar o fluxo magnético. E como isso ocorre em um determinado intervalo de tempo, vai ser induzido uma força eletromotriz, tá? Lembrando aí que o módulo da força eletromotriz é igual a... vou deixar assim, o módulo é a variação do fluxo pelo intervalo de tempo. Bom, aqui é o módulo, tá? Beleza. Então vamos aqui calcular, ó, o que vai variar é a área da espira, tá certo? Vamos lá. Essa variação de área é a área final, a área da espira final, menos a área inicial. Lembrando, eu estou fazendo aqui para uma espira. No final, eu vou ter que multiplicar por N, porque eu tenho N espiras. Mas isso aqui vai servir para todas as espiras, né? Elas vão variar igualmente. Olha só. A área final é πr ao quadrado. Sendo que o raio é R mais ΔR. Menos a área inicial, que é πr ao quadrado, né?
área inicial e área final. Eu vou colocar esse π evidência e aí a gente vai ter R mais ΔR ao quadrado menos R ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, vamos ter π R ao quadrado mais 2 vezes R vezes ΔR mais ΔR ao quadrado menos R ao quadrado. Aqui vem duas coisas que é comum você fazer em uma prova do ITA ou do IME, que é uma questão de aproximação. É você saber quando é o momento de desconsiderar algum valor. Isso é bem comum em provas aí do ITA e do IME. Olha só, ele falou que esse aumento ele é muito menor que o raio original. Tipo assim, esse acréscimo ele foi muito pequeno, entendeu? Aumentou só um pouquinho no intervalo de tempo. Aumentou só um pouquinho de nada. Olha só, aqui eu tenho R ao quadrado menos R ao quadrado, né? Beleza, aqui eu posso anular já. Daqui desses dois termos, veja que como o ΔR ele é muito pequeno em comparação ao raio, ele é um valor muito pequeno. E quando a gente eleva ele ao quadrado, ele se torna mais pequeno ainda, tá? Ele se torna mais pequeno ainda em comparação a outros valores. Então, pelo fato desse ΔR ser muito pequeno, eu posso desconsiderar, fazer ele igual a zero. Sempre prestar atenção nisso quando no texto você tiver isso aqui, ó, um valor muito menor que outro, né? Isso aí já vai te alertar que em algum momento você vai fazer alguma aproximação, vai fazer alguma desconsideração de algum valor, beleza? Esse 2 menores aqui é que significa muito menor, tá? Aqui eu não posso desconsiderar porque eu tenho 2, o raio, ΔR. Eu tenho o R aqui, né? Que ele é um valor considerável. Já o ΔR não. Então, a variação da área vai ser igual a π. Aliás, eu vou multiplicar, né? Π por isso vai ficar o quê? 2π R ΔR. Essa é a variação da área de uma espira. Voltando para a lei de... Isso aqui é chamada de lei de Faraday, tá? É um dos últimos assuntos que se estuda em eletromagnetismo. Lei de Lenz e Faraday. Olha só. A força eletromotriz, né, a DDP, total, vai ser igual a variação do fluxo sobre o intervalo de tempo. Aliás, bom, pela lei de Ohm, a diferença de potencial é R vezes I. Não é isso? Então posso igualar. Posso igualar, né? Porque, lembra? Lei de Ohm. Pronto. Então eu vou trocar isso por isso aqui. Beleza. Então a corrente é igual variação do fluxo, que vai ser B vezes variação da área, sobre R vezes ΔT. Deixa eu escrever um pouquinho maior. E como eu acabei de calcular aqui... outra coisa, né? Já vou multiplicar por N porque
Não é uma espira só que faz isso, são N espiras. Então, só falta substituir aqui. Então, vou ter que a corrente que passa ali, né? É igual a N, B. Aliás, vai ficar, vou botar assim, 2π. 2π NB R delta R dividido por R delta T. Então, a grande parada aqui que eu vejo era mais a questão da variação do fluxo. 2πNBR, cadê? R delta T aqui, letra A. Acredito que o principal, a grande questão aqui, estava nessa variação da área, saber fazer essa aproximação aqui. Porque o resto já é coisa que, se você estudou direitinho até aqui, nesse assunto, já são coisas que você já deve saber. Como, por exemplo, isso, a lei de Ohm, e isso aqui, que é a lei de Faraday. Beleza. Relacionar esses dois não é tão difícil. Acredito que a grande sacada estava aqui. Interpretar isso aqui, beleza? Então, letra A, 2π NBR delta R sobre R delta T. Certo? Bom, uma partícula de massa m, carga Q positiva, está separada por uma distância d de outra partícula de massa 2m e carga menos 2Q. As partículas estão imersas em um campo magnético uniforme. As partículas são lançadas uma em direção à outra com velocidades iguais a v, como mostra a figura. Determine a velocidade máxima para que as partículas não colidem. Tá? Considere apenas os efeitos magnéticos. É o seguinte, quando a gente lançar as duas partículas, elas vão entrar em movimento circular uniforme, sendo que as duas vão subir, tá? Se você usar a regra da mão direita, campo magnético saindo da palma da mão, direção do movimento os dedos, você vai ver que a força magnética, nos dois casos, vai ficar para cima. Então elas vão entrar em movimento circular, porque essa força magnética ela vai fazer o papel de força centrípeta. E o raio das curvas vão ser iguais, tá? Eu já não falo mais sobre isso. Olha só. Partícula aqui, né? 2m menos 2Q. Essa aqui não é difícil, não é tão difícil. As duas vão ser lançadas com a mesma velocidade. Olha só. E elas estão separadas inicialmente uma distância d. Eu vou fazer, como é uma situação em que elas não devem colidir, eu vou fazer a situação limite, porque está tudo determinado, massa, carga e campo. O raio vai depender da velocidade. Vou chamar essa partícula de 1 e essa partícula de 2. Olha só. R1, o raio, né, é MVQB. MVQB. E veja que R2 é 2mv, é a mesma velocidade, sobre 2qb. Então, R1, veja que R1 é igual a R2, que é igual a mvqb. Porque, né, o 2 vai cortar aqui, então já eles vão ser iguais. Beleza. Eu vou fazer a situação limite.
Porque veja que o raio depende da velocidade. O raio vai depender da velocidade. Então, quanto maior a velocidade, maior o raio. Quanto maior a velocidade, maior o raio. Tá? Então, vê. Eu não posso lançar elas com pouca velocidade, porque aí... Beleza. Elas vão fazer... Por exemplo, vamos supor que eu lancei elas com uma velocidade muito baixa. Elas vão fazer essa trajetória aí. E não vou se encostar. Essa é a velocidade máxima que eu quero? Não. A velocidade máxima vai ser aquela velocidade que, se eu for um pouco além, elas colidem. Tá? E se qualquer velocidade menor que essa velocidade máxima, elas não vão colidir. Se por um acaso eu lançar as partículas com uma velocidade maior que a velocidade máxima... Espera aí que deu uma travada. Caiu? Tá aparecendo a tela aí? Ah, beleza. Eu pensei que a internet tinha caído. Então, vamos lá. Vamos supor que eu lance elas... Vou até escrever aqui, ó. Com uma velocidade V maior que essa velocidade máxima. O que é que vai acontecer? Elas vão colidir. Porque o raio vai ser tão grande que os raios, as trajetórias vão se cruzar. Ó. Pá, elas vão colidir. Por que elas vão colidir? Uma não vai passar primeiro e a outra depois não vai passar? Você pode se perguntar isso. Na verdade, não. As velocidades são iguais. Os raios iguais, velocidades iguais, o movimento é igual. Então, quando uma chegar nesse ponto, a outra também chega. Claro, e uma situação que eu estou lançando maior que a velocidade máxima, maior que a velocidade limite. A situação limite vai ocorrer justamente quando elas forem praticamente tangentes, tá? Quando a trajetória for exatamente assim, ó. Deixa eu ver assim. Elas vão passar muito perto. Vamos considerar que são praticamente tangentes. Então, essa é a situação limite. Beleza? Então, vamos admitir aqui como centro de curva das duas. Bom, aqui eu tenho o raio da partícula 1, o raio da partícula 2. São iguais, tá? Só vou diferenciar aqui para dizer que é da partícula 1 e da partícula 2. Mas como a gente viu, esses valores são iguais. Então essa é a situação limite. Vai ser uma velocidade tal que as partículas vão ter esses raios e vão passar muito perto, praticamente tangente. E se você observar bem a figura, perceba que R1 mais R2 é igual à distância inicial. Então, eu vou por aí. R1 mais R2 é igual à distância inicial D. Bom, R1 mais R2 vai dar, como são iguais, né? Vai dar o dobro disso aqui. Então, já vou fazer direto. Vai ficar 2mv sobre QB igual a D. Ele quer saber essa velocidade, então essa velocidade limite, né, velocidade máxima, é igual a
dqb sobre 2m. Então, essa velocidade com base nos valores apresentados que a partícula deve ter para não colidir. Se for maior que isso, colide. Se for menor, não colide. Mas aí eu não vou estar falando da situação limite, né? Eu não vou estar falando da velocidade máxima. Ó, então é dqb 2m, letra B. Deu. Bom, ó, no problema anterior, determine o tempo para a colisão se as partículas forem lançadas com 2 Vm, o dobro da velocidade. Se Vm é a velocidade limite, é aquelas que elas passam tangenciando, se eu dobrar, logicamente elas vão colidir. Vamos ver isso. Vou fazer até aqui embaixo. Tipo, quando você vai resolver uma questão de física, você tem que saber o que está fazendo, tá? Para não resolver a questão na sorte. Tem que saber o que foi pedido e quando você começar a escrever, você tem que saber para onde você está indo. Já tem que começar a escrever com um objetivo. Porque aí indica que você entendeu o que está sendo pedido. Olha só. Aqui vai ser o dobro da velocidade. Bom, ainda assim, os raios vão ser iguais. Tá certo? Os raios vão ser iguais das trajetórias, beleza? Então, o raio com certeza vai aumentar. No caso, o raio vai dobrar de tamanho. Então, elas vão colidir em algum momento da sua trajetória. Vamos supor que ocorra aqui a colisão. Elas vão ter a mesma velocidade. O movimento vai ser igual. E aí, vamos supor que elas colidam aqui, tá? Vou considerar que aqui seja o raio da trajetória. O raio não, o centro. Porque como o movimento ele é circular, então ele apresenta um centro, né? Um centro e um raio. Vê bem, como eu já falei, esse raio ele vai ser igual. Deixa eu usar a régua. O raio vai ser igual, só lembrar aí na questão anterior. Então aqui vai ser R. E aqui também vai ser R. E aqui também vai ser R, tá? Aqui é o centro da trajetória da partícula 1, centro da trajetória da partícula 2. Beleza. E D, né, é a distância inicial. Bom, daqui pra cá, eu vou usar conceitos de movimento circular. Então, vou supor que esse ângulo aqui seja θ e aqui também seja θ. Os dois vão percorrer o ângulo θ até o encontro. Eu vou fechar esse segmento aqui em cima. Ó, a distância entre os centros é D, tá? Então, como os raios são iguais, então se eu fechar aqui, eu vou ter dois triângulos, retângulos, D sobre 2, D sobre 2, beleza?
Bom, eu sei que o raio, ele é igual a mvqb. Mas aí, a velocidade é 2 vezes a velocidade máxima. Tá certo? Os dois raios vão ter essa medida. Acontece que eu descobri na questão anterior que essa velocidade máxima, ela é igual a dqb sobre 2m. Pronto, vou substituir. Então eu vou ter 2m sobre qb vezes velocidade máxima. Quem é velocidade máxima? Descobri na questão anterior. dqb sobre 2m. Então, corta 2m, 2m. QB, QB. Então, eu tenho que R é igual a D. Olha que legal. Eu encontrei que nessa situação, o raio ele é igual a D, a distância inicial. Isso significa que, ó, aqui eu falei que é θ, né? Então, se aqui é θ, aqui também é θ. Assim como aqui. Então, se eu aplicar seno de θ, que é cateto oposto sobre hipotenusa, olha que legal. Seno de θ é cateto oposto, que é D sobre 2, sobre hipotenusa, que é R. Porém, D é igual a R. Então, posso fazer, já posso trocar. Então, eu vou ter D sobre 2R, que é a mesma coisa aqui, D sobre 2D, ou R, né? R sobre 2Rs. Tanto faz. Por quê? Porque R é igual a D. Né? Podia já cortar daqui. Então, seno de θ é 1/2. Se seno de θ é 1/2, θ vale 30 graus, né? Π sobre 6. Normalmente, nas minhas aulas, eu não passo uma lista dessa de primeiro. Eu começo devagarzinho, tá? Então, essas questões vêm mais pro final, depois que a gente já viu bem questões iniciais. Então, eu não começo de primeira com uma questão desse tipo, né? Eu sei que é um absurdo. Eu começo mais inicial, mas claro, né? Aos poucos, eu vou aumentando o nível. Bom, então é 30 graus, que é π sobre 6. Então, ó. Beleza. Agora o tempo. Vamos lá. Eu lembro que a gente fez uma questão desse tipo de tempo na aula anterior. Que é o período, ó. Eu vou fazer regra de 3. O período total do movimento, lembra aí de movimento circular. O período é o tempo de uma volta, ou seja, pode ser calculado como comprimento da trajetória, dividido pela velocidade. O comprimento é 2π vezes o raio da trajetória, dividido pela velocidade. Tá? Nesse caso, a velocidade da partícula é 2vm. Vem. Então, esse aqui é o período de um movimento. Como eu falei, o movimento ele é circular, uniforme. Então,
eu posso usar o conceito de cinemática de movimento circular. As técnicas lá, né? Olha só. Esse período é para uma volta completa, tá? Ou seja, eu vou fazer a regra de 3. Isso aqui é para uma volta completa. Uma volta completa... Eu acho a regra de 3 um pouco feio, mas... Tá. Eu poderia fazer... Trocar isso aqui pelo ângulo, né? Porque 2π é a volta completa. Mas enfim, vamos lá. É para uma volta completa. Então... Qual é o intervalo de tempo para uma volta equivalente... Eita. A 30 graus. Vai ficar 2πr sobre v vezes π sobre 6, né? Faz meio pelos extremos. 2π vezes o intervalo de tempo. Então, o intervalo de tempo é igual a vai ficar πr, né? πr sobre 6v. Beleza. Estamos quase. Acontece que o raio é o raio, que vai ser mv qb dividido por v. Então não importa a velocidade, né? Então o intervalo de tempo para percorrer ali 30 graus, esse π m sobre 6qb. Tá. Uma partícula de massa m e carga positiva é acelerada a partir do repouso devido a uma DDP, diferença de potencial V, ao longo do eixo OX. A partícula se movimenta ao longo do eixo X e entra em uma região onde existe um campo elétrico de intensidade E. A direção do campo elétrico é no sentido positivo de OY. O campo elétrico existente é limitado pelas linhas x0 e x igual a A. Ou seja, né? O campo elétrico ele só existe dentro dessa região. Além da linha XA, isto é, na região para x maior que x A, existe um campo magnético de densidade B, também direcionado no sentido positivo a Y. Determina a medida do passo quando a partícula entra na região x maior ou igual a A. Ok, eu já fiz a leitura, né? Vamos lá. Seguinte. Primeiro de tudo aqui. A partícula, deixa eu desenhar. A partícula ela vai entrar nesse campo. Ela vai entrar em um movimento parabólico. Como se fosse o lançamento horizontal, sendo que invertido. Vou explicar o porquê.
A partícula, ela vai entrar com uma velocidade, não é isso? Quando a partícula estiver aqui, ela vai ter determinada velocidade. Por quê? Ela vai sair do repouso. Por que é que eu sei disso? Ela é acelerada a partir do repouso devido a uma DDP, diferença de potencial V. Coisa que eu já falei, acho que na primeira aula de eletromagnetismo. É o seguinte, como é que a gente descobre essa velocidade? Essa velocidade é o seguinte. Como é que eu descubro essa velocidade? Bom, vai ser... Eu vou usar aqui... Vai ser o seguinte. Vai ser a variação de energia potencial. Vai ser igual a variação de energia cinética. Variação de energia potencial é carga vezes DDP energia cinética final menos energia cinética inicial. Como partiu do repouso, é zero, tá? Então, Q vezes diferença de potencial, energia cinética final, que é M, a velocidade com que ele vai entrar, V ao quadrado, né? Dividido por 2. Ok. Então eu tenho que V ao quadrado 2QV sobre M. Pronto. No final, quando for necessário, eu vou substituir. Então a partícula ela vai entrar nessa região que tem um campo elétrico. Então assim que ela entrar, vai estar atuando nela uma força elétrica de intensidade Q vezes Z, né? Força elétrica no campo elétrico uniforme é Q vezes Z. E aí, ela vai fazer esse movimento aqui, ó, semiparabólico. Ela vai entrar com essa velocidade. Aí a gente vai ter que lembrar, aqui a gente vai usar os conceitos de lançamento, tá? Ó, quando a partícula ela estiver aqui, outra coisa, o conceito de dinâmica. Agora, não existe força na horizontal, no eixo X, só na direção Y. Ou seja, essa velocidade aqui se mantém constante. Ela vai entrar no campo magnético com essa velocidade horizontal V. Porém, na direção Y, houve força. Se houve força resultante, teve aceleração. Na direção Y, inicialmente, a velocidade é zero, mas quando a partícula chegar aqui, ela vai ter outra velocidade, que eu vou chamar de VY. E aí ela entra o quê? No campo magnético. Até aqui tudo certo? Se perdeu em algum lugar ou está conseguindo acompanhar? Beleza, beleza. Outra coisa, né? Por isso é importante cada assunto de física, principalmente cinemática, entender claramente. Ok. Esse VY é o seguinte. Como é que eu calculo ele? Eu posso usar o seguinte. Eu posso usar a equação horária do MUV. VY vai ser igual a velocidade inicial na direção Y mais a aceleração vezes o tempo de movimento. VY, como ele na direção Y, ele começa do repouso. Então, aceleração vezes tempo.
A aceleração eu posso encontrar devido à força resultante. Eu tenho a massa e a carga. O tempo é o mesmo tempo que ele sobe, né? Que ele sobe isso aqui, é o mesmo tempo que ele vai daqui para cá na horizontal. Como o movimento na horizontal é uniforme, eu consigo encontrar facilmente o tempo. Por quê? Eu tenho a velocidade e eu tenho a distância. Pronto. Fácil, fácil. Vamos lá. Eu vou calcular aqui do lado. Força resultante, vamos primeiro calcular a aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração. A aceleração da partícula na direção y é Q vezes Z, que é a força elétrica, sobre a massa. O tempo que ele leva para chegar aqui é o mesmo tempo que ele percorre a horizontal. Como o movimento na horizontal ele é uniforme, então é distância A sobre velocidade. Beleza? O tempo de percurso no movimento uniforme é distância pela velocidade. Tá? Por quê? Porque velocidade, né? Distância por tempo, né? Então, tempo é distância por velocidade. Beleza, vou substituir esses dois ali e eu vou ter a velocidade y. Então, Q sobre massa vezes o tempo QA sobre V. Vê que por enquanto eu substituo, né? Porque é uma expressão grande, então vou deixar do jeito que está. Então essa é a velocidade y aqui. Beleza, o que eu quero saber é o passo. Olha só, o que vai ser o passo? O passo é aquilo que eu expliquei na última questão da última aula. Tu participou? Eita, peraí. Fala aí de novo, tu participou? Não, de quarta não. Foi semana passada de física. Porque o passo é o seguinte. Já estudou eletromagnetismo, já? Pronto, então o passo é o seguinte. Quando a partícula entra com determinado ângulo no campo magnético, ela faz aquele movimento helicoidal, que é o movimento circular seguido da translação. Um passo é a distância de translação enquanto ela percorre uma volta. Tá? Então, como é que vai ser aqui? Quando a partícula entrar, deixa eu ver aqui a questão da força, né? Outra coisa, essa velocidade Vy, ela não produz força magnética, porque ela está paralela ao campo. Só quem vai produzir força magnética é horizontal, na direção x, porque ela está perpendicular ao campo. Então, o que é que vai ser aqui? Vy vai ser responsável apenas por transladar o movimento circular. Ou seja, vai fazer com que a partícula suba, o movimento suba. Enquanto que V, na direção x aí, horizontal, ela é responsável pela força magnética. E se a gente usar a regra da mão direita, vou usar aqui, então é palma da mão subindo, velocidade aqui na horizontal, então a força fica o dedão apontado pra gente, pra fora da tela. O movimento ele vai ser assim, ó.
ele vai subir. Eita, assim. Seria. Putz, eu não sei desenhar nessa direção. Deixa eu ver. Seria. Ele vai subir. Cara, eu não sei desenhar nessa direção. Mas eu sei o que é que vai acontecer. Assim. Isso, vai ser isso aqui. Vai ser assim. Claro que não vai ser assim porque só existe campo magnético nessa região, né? Mas deu pra entender. Se fosse tudo campo magnético, seria assim, ó. Esse movimento helicoidal. Então veja, eu tenho um movimento circular seguido de translação. Beleza. Então ela vem. Ok. Agora, deixa eu ver se ela consegue. Sim, ela vai completar. Vai ser assim o movimento. E um passo é justamente essa medida. Esse é o passo P. Vamos lá. Primeiro, qual é o tempo de uma volta? O tempo de uma volta é o período. O intervalo de tempo para uma volta é o período, que é 2π raio da trajetória sobre v. Que v? V do movimento circular. Que vai ser 2π sobre v. O raio nessa situação, né, é do campo magnético, mv QB. E olha que legal. Não depende da velocidade. 2πm sobre QB. Então, esse é o tempo para dar uma volta. Lembrando que o passo é o deslocamento enquanto dá uma volta. Então, eu vou usar essa velocidade, né? Porque ela vai ter essa velocidade de translação. E aí o intervalo de tempo que eu uso é o do período. Porque é enquanto dá uma volta. Então vamos lá. Então o passo é Vy sobre o tempo. O tempo de uma volta, que é o período. Agora sim, a gente vai fazer todas as substituições e aí vai dar a expressão de alguma alternativa. Quem é Vy? Vy é isso aqui. Vezes o período. Bom, quem é V? Aí sim que o bicho pega. V é raiz. Eu vou fazer o seguinte. Bom, a carga vai cortar, né? M também. Então, deixa eu organizar. Vai ficar 2π E vezes A sobre B 1 sobre V. O inverso de B. Olha só. V é raiz de 2Q ddP sobre massa.
O inverso é só trocar. Só inverter. 2π EAB, só não estou esquecendo de nada isso, vezes o inverso de V, ou seja, raiz de... Eu vou botar na questão ali, né? Tá na forma de expoente, então M sobre 2QV elevado ao meio. Vamos ver se tem alguma resposta. 2π é A, B sobre B vezes M em 2QV elevado ao meio. Letra D, né? 2π EA sobre B. Eu acho que esse eu vou fazer alguma manipulação com esse 2 e esse 2. Esse 2 ele vai ali pra cima. Fica 2M sobre QV. É isso mesmo. Não, peraí. Sim. Então, o que eu vou fazer aqui... O que eu vou fazer aqui é o seguinte, uma manipulação, tá? Vê que aqui eu tenho 2, né, dividido por raiz de 2. Né? Esse o meu indica raiz. Então, eu tenho 2 dividido por raiz de 2. Então, se eu racionalizar, fica raiz de 2, que é 2 elevado ao meio. E aí ele volta aqui para dentro desse parênteses. Então, o passo vai ser igual a π E vezes A dividido por B vezes 2M sobre QV, diferença de potencial, elevado a 1/2. Pronto. Faltou ali só uma manipulaçãozinha de nada e a gente tem a resposta. Vai ser a letra C, C de casa. Vamos lá. Vai encerrar sexta-feira com chave de ouro. Essa questão é do ITA. Questão 5. A figura mostra duas regiões nas quais atuam campos magnéticos orientados em sentidos opostos e de magnitudes B1 e B2. Respectivamente, um próton de carga Q e massa M é lançado do ponto A com uma velocidade V, perpendicular às linhas do campo magnético. Após um certo tempo T, o próton passa por um ponto B com a mesma velocidade inicial V em módulo direção e sentido. Mesma velocidade vetorial. Qual é o menor qual é o menor valor desse tempo? Então vamos... Em que direção vai ter força antes do campo elétrico? Não vai ter força assim. Ter até tem, mas não é o interesse fazer análise de força
antes que ele entre no campo elétrico, tá? O que só importa pra gente é saber a velocidade com que ele entra. Vai ter uma diferença de potência. Se existe uma diferença de potencial, né? Existe um campo elétrico, então vai ter força, mas aí não interessa. A gente usa essa informação apenas para conseguir encontrar velocidade. É isso que importa. Coisa que a gente faz bem aqui no início, ó. A variação de energia potencial é igual à variação da energia cinética. Lembrando que variação na diferença de potencial elétrico é Q vezes V. Aí a gente segue e consegue encontrar a velocidade. Depois, né, tem todo outro passo a passo. Sim, voltando. É o seguinte, qual vai ser o movimento aqui da partícula? A partícula ela vai ser lançada... Bom, usando a regra da mão direita, espalmada, ela vai fazer esse movimento circular, vai voltar para cá. Quando ela completa essa semicircunferência, ela vai ter a mesma velocidade v, tá? Mesmo módulo, direção, porém sentido contrário. Porque o movimento ele é circular uniforme e a velocidade se mantém a mesma coisa. Quando a partícula ela entrar aqui, ela vai fazer esse movimento. Tá? Esse outro movimento semicircular. É só você aí usar a regra da mão direita, beleza? Que você vai ver o movimento circular acontecendo. Pronto. O menor intervalo de tempo para que isso ocorra, porque assim, dependendo da distância, o movimento da partícula vai ser isso aqui, ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas, como ele quer o menor tempo, então a partícula só vai dar meia volta aqui, meia volta aqui. Porque ele fala que quando passa pelo ponto B, a velocidade v tem mesmo módulo, direção e sentido. Beleza? Poderia ser assim? Não. Tem mesmo módulo, direção, porém sentido contrário. Um tá para cima, outro tá para baixo. Um tá para cima, outro tá pra... Então não pode ser assim. Então o que vai acontecer é isso aqui, ó. Ok? Ela vai chegar aqui, no mesmo módulo, direção e sentido. Bom, esses raios é fácil de calcular. Vou chamar aqui raio R1, raio R2. Bom, raio R1, o raio R1 é MV QB1 e o raio R2 vale MV QB2. Campos magnéticos diferentes, raios diferentes. Nesse caso, raios diferentes, né? Beleza. Veja só. Um intervalo de tempo, me acompanha aqui. Um intervalo de tempo que leva para a partícula sair do ponto A e chegar no ponto B, veja que aqui, nos dois casos, as partículas completam meia circunferência. Meio movimento circular. O período é uma volta completa. Como dá meia volta, o tempo que ela fica aqui em cima é meio período. O tempo que ela permanece no outro campo também é meio período. Então, ó, vai ser meio período do campo magnético 1, do primeiro movimento, mais meio período, mais, né,
meio período do segundo campo magnético. Porque ela dá meia volta em cima, meia volta embaixo. Então são 2 meios períodos. Como é que eu calculo um período? Na forma geral. Na forma geral, um período é o quê? Ó, de novo a gente está usando o período aqui. Já acho que é a terceira ou quarta vez nessa aula que a gente vai usar isso aqui. O período é comprimento 2πr sobre a velocidade. Quem é o raio? Esse raio é do movimento circular no campo magnético, que é mvqb. Ou seja, o período na forma geral é 2π vezes a massa sobre qb. Ora. Em todo movimento, 2π, a massa e a carga permanecem constantes. O que muda de um para o outro é o campo. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou colocar um meio em evidência. Então, vai ficar T1 mais T2. Ou seja, um meio vezes T1, 2πm, que B1, né? A única diferença aqui está no campo magnético, mais 2πm, que B2. Ok. Se você observar bem, esse vai cortar, né? Se eu botar esses dois em evidência, ele vai dividir ali. Eu vou colocar π, m e q em evidência. E aí eu vou ter 1 sobre B1 mais 1 sobre B2. Beleza, praticamente já terminei, né? Porque se eu somar aqui, ó, um intervalo de tempo, então até para ele fazer aquele percurso, vai ser π vezes m sobre q vezes B1 mais B2. Se você somar essa fração, né? Sobre B1 vezes B2. Pronto, tá aí a resposta.